Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Nessa quarta-feira, 10h05 da manhã, para a gente iniciar a nossa aula. Então, sem mais delongas, né? Vamos começar corrigindo a nossa aula 18, que foi a aula da semana passada. Vamos embora. Tá aparecendo aí, galera? Sim, Legal. Então, sobre as bandeiras, assinale a alternativa correta. As bandeiras eram expedições militares que iam para o interior do país com o objetivo de capturar indígenas e buscar riquezas. Tá certo, pessoal. É essa aqui mesmo. A restante de caráter oficial de governo, não, essas eram as entradas. Eram expedições que tinham como único objetivo capturar indígenas. Sempre tomem cuidado quando tem alguma coisa que assim, é o único, é o mais importante, é o principal. Toma sempre cuidado, tá? E as bandeiras não ultrapassavam o meridiano de Tordesilhas. Pelo contrário, elas ultrapassavam bastante. Olá, Isabela. 2. Sobre as bandeiras e entradas, assinale somente as alternativas corretas. As bandeiras eram de caráter particular, já as entradas oficial. Correto. Um dos objetivos das entradas era aprisionar indígenas. Na verdade, que aprisionavam indígenas eram as bandeiras, porque o governo português que financiava as entradas não aprisionava indígenas, tá? Os bandeirantes não iam para o interior do país, ficando somente em locais já povoados. Não, perdão, gente, essa aqui está errada, né? E as entradas jamais tinham a intenção de localizar minas de ouro. Não, ela tinha essa intenção sim. Perdão, gente, isso aqui também. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. 3. Sobre os tipos de bandeiras, assinale somente as alternativas corretas. Então havia três tipos de bandeiras: de caça indígena, em busca de ouro e diamantes e de contrato. Essa aqui está certa. As bandeiras de busca e ouro de diamantes foram populares no início do século XVI. Não, gente, no início do século XVI não foram populares. Elas foram se popularizar no final do XVII, né? É, Nas bandeiras de caça ao indígena, os bandeirantes iam em busca de indígenas para catequizá-los. Não, gente, não era para catequizá-los, tá? Quem catequizava os indígenas eram os jesuítas, não os bandeirantes. Nas bandeiras de contrato, os bandeirantes eram contratados para combater indígenas ou recuperar escravos fugidos. Correto. Então fica verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. 4 e última. Pessoal, a pergunta, hein? Os bandeirantes são pintados ora como vilões, ora como heróis, dependendo do propósito de quem os está retratando. Lembra que a gente falou lá sobre os bandeirantes que tinham o nome de rodovia, nome de cidade, estátua, né? E ao mesmo tempo eles faziam várias coisas que são reprováveis, né? Como capturar indígenas, capturar escravos que estavam fugindo da sua condição de escravo, né? Matavam indígenas também. Então você tem problemas bem grandes em relação a isso. Você acha que os bandeirantes estão mais para heróis ou mais para vilões? Ou nem heróis e nem vilões? Elabore a resposta, tal, tal, tal. Pessoal, isso aqui era pessoal de cada um, né? É, Aí você teria que falar se você enxerga eles como heróis, porque eles buscaram o progresso, buscaram o progresso, né? Aí para você, né? Buscaram expandir as fronteiras do país, né? Desbravar o país e tal. Aí é uma coisa. Ou se você os considera como vilões, né? Porque eles aprisionavam indígenas, porque eles eram homens violentos, etc. Ou nenhum nem outro, e aí você teria que dar a sua explicação, tá? Então, como essa aqui era pessoal, cada um vai responder a sua e eu vou ler lá e vou ver se tá certo, né? Se não é que tá certo ou errado. Ou se você chegou numa conclusão ali, escreveu de uma forma que dê para entender, certo? Ok. É, Vamos agora para nossa aula de hoje, tá? Fechei aqui já a aula 18.
Pessoal, hoje nós vamos começar a falar da escravidão no Brasil, tá? Abriu aí o slide? Sim. Beleza, pessoal. Então hoje nós vamos falar do tráfico de africanos escravizados, tá, professor? Mas tráfico de droga? Não. Tráfico, e não é tráfego, tá? Tráfego é o trânsito. Tráfico é o comércio, né, de um lugar para o outro. Então, o tráfico de africanos escravizados. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Vamos lá, pessoal. Hoje não tem relembrando, tá? Hoje nós vamos introduzir esse conceito de escravidão para vocês. Acho que todo mundo sabe o que é escravo, né? Se eu falar assim, esse cara é um escravo, ele era um escravo. Vocês sabem o que é, né? Vocês têm noção do que é escravidão, não tem? Sim. Sim, né? Geralmente, escravidão é um cara que trabalha sem ganhar nada de dinheiro, né? A gente chama de escravidão, mas há um conceito bem amplo para a gente definir, tá? A característica básica da escravidão, pessoal, não é nem o trabalho em si, tá? Que o escravo exerce sem ganhar nada. É o domínio que uma pessoa, que é um senhor, né, tem sobre outra pessoa, que é o escravo. O escravo ele não vai ter liberdade, tá, gente? Ele vai ter que obedecer todas as ordens do senhor, podendo sofrer punições e, como escravo, ele é enxergado como uma mercadoria, tá, gente? A escravidão retira da pessoa a sua condição humana, transforma ele num bem, numa coisa, tá? O senhor poderia vender para outro senhor, poderia castigá-lo, poderia matá-lo, poderia fazer o que bem entendesse, e isso estava na lei, pessoal. Isso era permitido, era legal, não era algo ilegal, não era um crime, tá? Olha como que funcionava a sociedade dessa época, hein? Então vamos lá, galera. Peraí que tem gente chegando. Bem-vindo, Neto. É... Bom dia. Bom dia. Então você tem aqui que a partir do século XV tem a emergência da escravidão moderna, tá? A gente vai falar agora da escravidão moderna, porque a escravidão do mundo antigo, que a gente estudou ano passado, pessoal, ela era baseada ou em dívida, né? A pessoa ficava endividada com a outra e se tornava o seu escravo para pagar essa dívida, ou escravidão por guerra, captura de guerra, né? Um luta com o outro lá, o perdedor torna-se escravo do vencedor, tá? Essa é a escravidão antiga que a gente fala. Agora nós vamos falar da escravidão moderna, a escravidão que os europeus fizeram com as pessoas do continente africano, tá? Então, tem a emergência da escravidão moderna, que era baseada no tráfico de negros africanos para a América. Então, você tem aqui um contexto de raça, tá? Eles serão escravizados pela sua raça, pela sua cor, pelo local de nascimento ou por sua descendência africana, certo? Tratado como um verdadeiro comércio, tá, gente? Porque era um comércio extremamente lucrativo para quem participava. Os traficantes de escravos se tornavam bastante ricos e os estados europeus que controlavam o fluxo do Oceano Atlântico, né? Ou seja, o Oceano Atlântico, gente, é aquele oceano que está entre a América, a Europa e a África, né? Se você olhar no mapa, você vai ver que tem o Oceano Atlântico, né? Uma larga extensão de água ali, né? É, eles vão se beneficiar, né? Os próprios países ali, né? Os estados, né? Portugal, França, Inglaterra, tal, eles vão se beneficiar desse tráfico de negros africanos, tá? É, na escravidão moderna, o escravo tinha sua condição de ser humano retirada, além de perder o contato com sua família, sua língua, sua cultura, sua religião e seus costumes do continente originário. Então, gente, tem muito aí o escravo que ele era uma figura importante na África, né? Essa pessoa. Aí ele vai ser capturado, vai ser vendido aos europeus que vão trazer para a América para ele ser vendido para um senhor. Dessa forma, o que ele era na África não importa mais quando ele chega aqui, porque ele será tornado um escravo e vai perder todas as suas características, tá? Isso é bem marcante aí, uma marca bem forte da escravidão. Bom, pessoal, a escravidão na África, tá? Como a gente está falando, galera, desde ali da antiguidade, né?
a escravidão existia, ela era uma coisa, tá? Existia. Mas ela não tinha nada a ver com a cor da pele, tá? Ela tinha a ver é, com a escravidão de linhagem, conforme está escrito aí, né? Onde pessoas derrotadas em guerras ou punidas por crimes ou em dívida eram escravizadas e seus filhos também eram escravizados. Ou seja, pessoal, a escravidão que havia na África, desde antes do século XV, ela tinha a ver com a escravidão antiga, né, gente? Escravidão de pessoas derrotadas em guerras ou em dívida, tá? Não que seja, é bonito isso, não, não é bonito, tá? Mas existia, tá? Porque muita gente vai falar assim, mas na África o cara já era escravo, mas espera lá, não tinha nada a ver com a sua cor, tá? Não tinha um contexto racial para se escravizar essa pessoa lá na África em si. Bom, então a partir da chegada dos europeus na África, soberanos africanos, né, pessoas importantes ali, líderes de povoados, de tribos africanas e tal, fizeram acordos com comerciantes de escravos e começaram a vender essas pessoas que já eram escravos lá na África, tá? Mas aí vai começar a vender essas pessoas para que se tornassem escravos da América, tá, gente? A isso chamamos de escravidão comercial. E os escravos do continente africano eram trocados com os europeus por tabaco, aguardente, tecidos, e aí vai começar a ser introduzidos dentro da África armas de fogo, tá? Foram os europeus que introduziram as armas de fogo lá no continente africano, né? Espingardas e tal. E as guerras, a África tava ali, os povos brigavam bastante entre si, tá? E entregar armas de fogo para esse pessoal vai fazer as guerras ficarem ainda mais violentas. Ficando as guerras mais violentas, pessoal, obviamente você tinha mais pessoas lutando entre si, mais pessoas perdendo as guerras, então mais pessoas sendo feitas de escravos. Então, estava sempre sendo renovado o contingente de escravos africanos para serem trazidos a, para a América, né? Aí você tem o contexto do navio negreiro, pessoal, tá? Então, olha só a linha do tempo até agora. Na África, um povo perdia uma guerra, tá? E eles eram escravizados e os seus descendentes também se tornariam escravos. Os africanos que eram os donos desses escravos vendiam para os europeus trazerem para a América, tá? E aí você tem a introdução do navio negreiro, que é a forma que eles eram trazidos para a América, né? Porque eles tinham um oceano para cruzar para chegar aqui. Então, depois de serem capturados e vendidos aos europeus, os africanos escravizados ficavam por um tempo em barracões com péssimas condições de higiene e alimentação, aguardando o dia em que embarcariam rumo à América nos chamados navios negreiros. O navio negreiro era uma embarcação que levava os africanos escravizados através do oceano, tá? Os escravos ficavam presos nos porões do navio, certo? Muito mais do que suportava normalmente, né? O calor era muito forte e os castigos eram frequentes, faltava água, faltava comida, né? Muitos deles morriam, não aguentavam essas condições péssimas e eles já morriam no navio, tá? Por conta de tantas mortes, eles ficaram conhecidos como tumbeiros também. O navio negreiro também era conhecido como tumbeiro, né? De tumba, ou de túmulos flutuantes, né? Porque estava ali levando pessoas que acabavam morrendo ou que estavam indo rumo também à sua morte por exaustão, por serem escravizados aqui na América, né? Claro que os escravos muitas vezes se revoltavam no navio e haviam ali pequenas batalhas, brigas e tal, porque era a última chance antes deles que eles estavam juntos, porque vai chegar na América e eles vão se espalhar, aqueles escravos que vieram nos navios negreiros, vai separar famílias inteiras, né? Porque um senhor vai comprar um, outro senhor vai comprar outro. Então, como uma última tentativa de resistência, esses escravos vão se revoltar ainda no navio negreiro, tá? Então aí você tem uma imagem, né? Olha só, isso seria a imagem do navio negreiro cortado de lado, né? Para você ver internamente o que tinha.
Nossa, aí, cadê o outro aí? Sumiu, gente. Não sei o que aconteceu. Vocês viram? Aí, ó, essa é a imagem. Então eles iam todos apertados ali no porão do navio, certo? Aí é outra imagem. Não sei o que essa imagem está fazendo aí. Vamos lá. Mercado de escravos, pessoal. Ao chegarem à América, então os escravos eram trazidos para a América dentro dos navios negreiros e chegavam à América, né? Os que sobreviviam a essa travessia totalmente terrível, sem higiene, sem saúde, com pouca comida, com pouca água e num calor insuportável, né? É, Quando esses escravos chegam na América, eles eram levados aos mercados, tá? E nesses mercados eles eram organizados por sexo, masculino e feminino, né? Por idade e por origem, tá? E eles ficavam em exibição para quem quisesse comprá-lo. Então as pessoas, lógico, né, gente? Quem ia comprar eram pessoas ricas, tá? Donos de grandes fazendas e tal, viam esses escravos e iriam comprar quantos aí eles pudessem ou quisessem, né? É, Já falamos que muitos não resistiam à viagem, né? Outros morriam ainda nos portos, tá? Antes mesmo de serem vendidos. Outros estavam desnutridos, fracos e doentes, e esses locais se tornavam focos de epidemias muitas vezes, né? Porque chegavam bem adoecidos já, né? Porque ficavam muito vulneráveis dentro dos navios negreiros e, e acabavam ficando infectados com doenças, né? As cidades portuárias, né, ou seja, cidades onde haviam os portos que chegavam os negros, né, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, essas três vocês sabem no Brasil, né, Cartagena, Nova Granada, essas duas na Colômbia, Nova Orleans nos Estados Unidos e o de Havana em Cuba, né, como esses são exemplos, tá, tiveram seus portos muito movimentados, chegavam muitos escravos ali. E por conta da influência que os negros que ali chegavam, né, começavam a ocupar essas cidades, tantos negros chegando ali, a população dessas cidades foi formada por muitos negros e mestiços, né, pessoas que eram oriundas de relações entre negros, brancos e etc. Né? É, Se você vê a cidade do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e tal, você vai ver que a população negra é muito acentuada, mais do que no interior daqui, né? No interior de São Paulo, por exemplo, também é. Mas uma cidade portuária que recebeu vários escravos, eles ajudaram a formar o povo dessas cidades, tá? Uh, Pessoal, alguma dúvida? Tem alguém aí? Alô? Se não tem ninguém, eu plantar uma bananeira ali atrás, ninguém vai ver. Ah, tá certo, respondeu aí no chat. Beleza, pessoal. Ó, vamos ver a nossa. Vamos ver a nossa atividade e a gente encerra, tá? Tá aparecendo aí? Apareceu aí, né? Sim. Beleza, vamos lá então. É... Então, pessoal, você vai escrever com suas palavras o que é escravidão. O que é esse conceito de escravidão? Tenta escrever com as suas palavras mesmo, tá? Não vai no Google, não. Tenta entender e escrever, tá? 2. Qual a relação entre a introdução de armas de fogo na África com a escravidão moderna? Então, só uma delas tem a ver com as armas de fogo e a escravidão moderna que era exercida. 3. Quais outros nomes receberam os navios negreiros? Então, pode ter mais de uma resposta aqui para o nome dos navios negreiros, que também tinham outros nomes, tá? Tem no slide. 4. Todos os escravos que embarcavam no navio negreiro sobreviviam até chegar à América? Explique. Então você vai ver lá, né? Tem lá, a gente falou bastante, se todos os escravos que entravam no navio negreiro chegavam à América. E você vai explicar. Alguma dúvida sobre a atividade, pessoal? Ok.
Bom, pessoal, então era isso. Espero que tenha sido de alguma valia para vocês. Deixa eu só colar aqui. E é isso, galera. Muito obrigado. Estão dispensados aí já. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Neto. Até Tchau, tenha um bom mais. dia, professor. Falou. Falou. Falou, professor. Qual que é o Thiago?